Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Museu dos Costos e Museu Nacional de Arqueologia. Nós conhecemos bem os projetos e os planos de transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a Corredoria, os ganhos em metros quadrados, as estimativas de orçamento que o Sr. Secretário de Estado de agora referiu. Nós já conhecemos isso tudo da legislatura anterior. Agora, tudo isso nos levanta inúmeras dúvidas. E a Sra. Ministra diz que é preciso abraçar o futuro e não estar agarrado ao passado. Pois, mas é o Ministério da Cultura que continua agarrado ao passado, quando continua agarrado a um projeto que vem de 1954, transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a Corredoria. É o Ministério da Cultura que continua agarrado ao passado. Isso é, Sr. Ministro, que é de facto abraçar o futuro. Aquilo que nós propomos é que considere a construção de um novo Museu Nacional de Arqueologia, porque isso sim seria abraçar o futuro. Entregar a Torre Roca, Sra. Ministra, para cumprir o acordo e receber a Corredoria em troca. A Sra. Ministra tem exata noção daquilo que implica entregar a Torre Roca e tem noção exatamente daquilo que implica em termos de perda de espaço para o Museu Nacional de Arqueologia e mais, Sra. Ministra. A Sra. Ministra consegue assumir que com essa decisão isso pode implicar empacotar o Museu Nacional de Arqueologia. A Sra. Ministra tem noção da perda de espaço expositivo que implica a entrega da Torre Roca e quer assumir essas consequências? Se a Sra. Ministra disser que sim, até nós assumimos que, de facto, a situação é ainda mais preocupante do que ela parece. Mas, Sra. Ministra, nós não duvidamos do currículo de quem fez o parecer, quem deu o parecer ao Ministério da Cultura. Tal como não duvidamos do currículo do diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que, por acaso, até assume, o Sr. Secretário de Estado classificou essa situação de heterónimo, mas, por acaso, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia assume também as funções de Presidente do ICOM Portugal. Nós também não duvidamos do currículo de todos aqueles arqueólogos que compõem as duas associações, a Associação Profissional de Arqueólogos e a Associação de Arqueólogos Portugueses, que, pela primeira vez na história, tomaram uma posição conjunta. Sabe qual foi, Sr. Ministra? Se oporem à decisão de construção do Museu dos Costos e transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a Corredoria. Isto é significativo. E a questão que queremos colocar, Sra. Ministra, é se o Ministério da Cultura está tão descansado relativamente às condições geotécnicas para a transferência para a Corredoria, porque é que não sujeita essa decisão a um estudo do LUNEC? Qual é o medo? De que é que tem medo para sujeitar essa decisão a um estudo do LUNEC para ter a comprovação de que não há problema rigorosamente nenhum? E esse era o desafio que queríamos deixar, Sra. Ministra. OPARTE e Teatro Nacional de São Carlos. Sra. Ministra, a resposta que nos deu é, de facto, a mais preocupante que nos podia dar. Porque ela confirma, de facto, que essa decisão de demissão do diretor artístico é feita em função de opções estéticas e de preferências artísticas, relativamente às quais pode haver opiniões divergentes, mas que a Sra. Ministra considera que há umas mais válidas que outras, e essa não é um bom critério, esse não é um bom critério para tomar opções políticas, Sra. Ministra. Porque se a organização do Estado vai estar sujeita às preferências artísticas e às opções estéticas de cada um dos senhores ministros, nunca mais conseguimos ter decisões estruturadas naquilo que diz respeito aos fundamentos da política cultural. E, Sra. Ministra, já agora gostávamos de ter acesso ao contrato de programa da OPARTE e ao contrato de gestão para podermos perceber se os objetivos que foram fixados àquelas equipas foram ou não concretizados e se há ou não um fundamento para as decisões. Para concluir, Sr. Presidente, e pedia a sua tolerância, duas questões para terminar. Sobre os preços dos museus. Queríamos saber se um aumento de 40% nos preços dos museus é uma opção para garantir o devido acesso dos cidadãos à fruição cultural, nomeadamente aos museus e aos palácios, e se considerar devidamente os impactos que isto tem no turismo. E sobre a Fundação Berardo, muito rapidamente, a questão que queria colocar era esta. Aqueles 500 mil euros que o Estado se obriga a entregar à Fundação Berardo com uma contrapartida igual para a aquisição de novas obras de arte, a questão é esta. Este acordo, que resulta do artigo 7º dos Estatutos da Fundação, este acordo foi cumprido, tem sido cumprido todos os anos, ou não? Que obras é que foram adquiridas e a quem? É isso que nós queremos saber, Sr. Ministro.